vamos falar hoje, os irmãos vão projetar o nosso tema, que é o tema proposto do Ministério Oikos, inclusive, nós abraçamos, mas um subtema, pode voltar no começo aí, no início de tudo. Famílias amigas de Deus, pensando na construção. Famílias amigas de Deus, vamos pensar na construção dessa família amiga de Deus. São coisas que nós precisamos pensar, se nós queremos viver isso, tudo que nós temos orado, desejamos. Para tanto, nós vamos ler o texto que vai aparecer agora ali, que é o texto que já está ali do nosso mural, e também um outro texto que aparece, essa mesma classificação, o livro de Tiago e o livro de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus, nova versão transformadora. E o livro de Isaías diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Que interessante essa expressão bíblica, Deus falando ao povo através do profeta Isaías, disse: vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. A pergunta que não quer calar nessa noite é: que tipo de relação você tem com Deus? Nós estamos aqui pensando na família, e a família envolve todos. Nós oramos agora pelos casais, mas uma família pode ter, não é? Filhos, tios, avós, muita gente ali envolvida na família. Então nós queremos considerar algumas questões básicas quando nós estamos pensando nessa construção da família. Agora é importante dizer, irmãos, que famílias amigas de Deus, o que elas não são? É importante a gente pensar sobre isso primeiro. Famílias amigas de Deus não são famílias perfeitas, você sabe disso, porque famílias são compostas de pessoas, e pessoas não são perfeitas. Pessoas não são perfeitas, pessoas, elas demonstram falhas. Você pode falhar em algum momento, eu também, muito embora estamos querendo acertar sempre, mas às vezes as pessoas pensam que famílias amigas de Deus são compostas de pessoas perfeitas, e isso não é verdade. Se você analisar as melhores famílias da Bíblia, você vai perceber que elas tinham problemas, como nós temos hoje. Então nós não podemos criar uma ideia equivocada de uma família inatingível. Como igreja nós temos essa consciência, podemos ser uma família abençoada e devemos ser, mas nunca seremos famílias perfeitas, porque temos as nossas fragilidades. Agora, uma outra coisa também é que famílias amigas de Deus não são famílias em guerra, uma expressão que a gente usou ali, beligerantes, né? Famílias que estão em pé de guerra. Uma família amiga de Deus não pode estar em pé de guerra, em luta constante, uma guerra, o marido contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais contra os filhos, uma desgraça total. Essa não pode ser classificada também como família amiga de Deus. Precisa melhorar, pode melhorar, nós vamos ver o caminho aqui. A pergunta antes de avançarmos é: a sua família está em pé de guerra? Como a irmã Tânia orou, e às vezes nós estamos aqui cantando, mas a nossa família pode estar em pé de guerra. Cada um com a sua arma levantada, querendo contra-atacar. Deus tem o remédio para isso, amém? Famílias amigas de Deus também não são famílias autossuficientes. Famílias independentes, que se acham e que não precisam de Deus, e que não precisam de ajuda alguma. Esse é um erro, porque não há uma família na terra que não precise de ajuda do alto e de ajuda de amigos, de pessoas abençoadas. Por isso que é importante nós andarmos com pessoas abençoadas. Pessoas abençoadas nos ajudam em nossa família. Amém, irmãos? Também, famílias amigas de Deus não são famílias dispersas ou perdidas. Elas têm um discernimento de Deus. Ela não pode estar sem direção. Então, ou ela é amiga de Deus, ou ela tem discernimento. Uma coisa vai excluir a outra. Então, é sem discernimento ou amiga de Deus. A sua família está perdida hoje? Não está sabendo para onde andar? Não está sabendo tomar as decisões? Então, nós inicialmente precisamos pensar no que a família não é, para pensarmos em como construir. Então, a partir daí, irmãos,
quando pensamos em famílias amigas de Deus, nós precisamos considerar duas coisas básicas ainda na introdução. Primeiro, famílias amigas de Deus estão em um processo de construção. Como a vida da gente com Deus está sempre um processo de construção, sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Se você acha que está tudo bem, tem espaço para melhorar na sua família. Pode melhorar. Então eu preciso entender isso. A minha família em construção. Do contrário, você vai cair em algum erro. Segundo, as famílias amigas de Deus têm consciência daquilo que devem lançar mão no processo de construção ou da construção. Isto é, os elementos corretos. Elas sabem como se posicionar no processo e o que elas podem lançar mão nessa construção. Se a gente não entender isso, nós não vamos construir essa família. Então, a partir dessa ideia do que não é a família amiga de Deus e essas duas questões básicas, eu quero pensar com você como construir a família nessa dimensão do que Deus quer, como eu posso construir a minha família sabendo que ela está em construção e que existem elementos corretos que eu preciso lançar a mão. Primeiro conselho, seja amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus revela intimidade. Intimidade. Muitas pessoas estão vivendo, meus irmãos, como inimigas de Deus. Por que eu preciso ser amigo de Deus nessa construção da família, no molde do próprio Deus? Porque as famílias são compostas de pessoas. Se as pessoas da família forem todas elas amigas de Deus, essa família vai ser abençoada. Essa família vai ser abençoada. Por isso, eu não posso ser inimigo de Deus. Se eu quero construir a minha família, eu preciso ser amigo de Deus. E a minha família vai ser amiga de Deus. De repente, você está dizendo para mim assim, pastor, eu sou o único da minha casa que sou amigo de Deus. Deus já começou a obra. Amém? Deus já começou a obra, eu tenho que ver nesse prisma, eu preciso entender isso. Se você é o único da sua casa que ama a Deus, que é amigo de Deus, Deus começou a obra e através de você a sua família vai ser alcançada e vai ser transformada. Mas muitas pessoas têm optado nessa posição de inimizade contra Deus. O livro de Tiago, que é o texto básico do mês da família, no capítulo 4, ele traz uma palavra muito exortativa, ele diz assim, e muito forte, ele diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Olha só, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Eu preciso entender o que é mundo. O mundo pode ser uma posição, o mundo pode ser uma ideia, pode ser um desejo, o mundo entra na igreja, o mundo canta música, senta nos bancos. Eu preciso entender isso. Do contrário, eu vou achar que tudo lá fora é mundo e aqui dentro não há mundo. O mundo é o egoísmo, é a vaidade, é a soberba. Então, eu preciso entender isso e o livro de Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Eu preciso escolher o que eu quero na minha vida. Se eu quero ser amigo de Deus. Isso é importante. Ainda nesse aspecto, desse conceito de mundo bíblico, não apenas não fazer, o livro de João, 1 João capítulo 2, diz assim, vai aparecer aí, eu queria que você lesse comigo, não amem o mundo, vamos lá? Não amem o mundo. A ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, nós estamos vendo aí, ou eu amo a Deus, como eu preciso entender esse amor, essa amizade com Deus, ou eu me envolvo com o mundo, com esse conceito de mundo mais profundo. Então, quando nós pensamos em ser amigo de Deus, eu estou pensando de um ponto de partida, que
que vai nortear a minha família e vai nortear a minha vida. Quando você é amigo de Deus e não abre mão de Deus e foge dos princípios desse mundo, dos conceitos desse mundo, você está dizendo que tem um ponto de partida, e esse ponto de partida vai abençoar a sua casa, a sua vida. Você está construindo a família nos moldes de Deus, é o seu ponto de partida. Então, você vai gravar essa frase aí. Se você quer construir a sua família da forma que Deus quer, você tem que ser amigo dele, né? Ou amiga dele, ter intimidade com ele. Então, ser amigo de Deus é o antídoto contra influências destruidoras. A família está enfrentando muitas lutas, sempre enfrentou, e agora, nesse momento, nessa época, ela está enfrentando muitas coisas. E ela precisa se cuidar. Então, se eu sou amigo de Deus, eu devo cuidar de mim, da minha casa e da minha família. A minha casa não pode ser os tijolos, o piso. A minha casa é mais do que isso, é o meu lar. Pessoas que estão ali que devem ser protegidas. Então, se você se torna amigo de Deus, você está se protegendo das influências destruidoras. E existem influências destruidoras hoje que têm destruído muitas famílias. Então, eu preciso ser amigo de Deus para construir essa família abençoada. Amém? Segundo conselho, deixe Deus realizar o trabalho. Deixe Deus realizar o trabalho, isso é entrega. Deus precisa realizar o trabalho, meus irmãos. Tem muita gente que não deixa Deus realizar o trabalho. O trabalho, a obra que Ele quer fazer na vida da gente e na vida da nossa família. Deus precisa realizar o trabalho. Você está deixando Deus trabalhar na sua família? Ou você está fazendo, você quer fazer na própria força? Há muitos lares que estão vivendo a duras penas porque não deixam Deus realizar o trabalho que Ele precisa realizar. Pergunta para quem está do seu lado, se você está deixando Deus realizar o trabalho em sua casa, pergunte. Amém? Deixe Deus realizar o trabalho em sua casa. Isso é entrega. Aí nós lembramos de um texto clássico. Eu acho que alguns já lembraram, né? O Salmo 127, ele diz, se não for o Senhor o construtor da casa, então nós estamos falando disso, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quer dizer, eu vou fazer força e o texto vai prosseguir, acorda tarde, trabalha, a coisa não vai. Sua camisa, tem um emprego, 2 empregos, 3 empregos, tem um curso, 2 cursos, 3 cursos, tem um mestrado, 2 mestrados, 3 mestrados, e assim vai. Tem uma casa, 2 casas, 3 casas, e a coisa parece que não vai. Porque se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se eu não estiver debaixo da direção de Deus, permitindo que Ele trabalhe, como é que vai ser? Então nós estamos pensando na construção do lar. Eu preciso deixar Deus trabalhar. E nós somos difíceis, irmãos. A criatura humana é difícil. Nós precisamos nos render e deixar Deus fazer o trabalho. Como nós podemos exemplificar essa atitude de muita gente que não deixa Deus agir? Primeiro, a gente pode dizer que existem famílias vivendo na ilusão. Elas acham que podem resolver tudo. Elas não deixam Deus fazer o trabalho. Elas acham que elas podem resolver tudo. Olha, a gente tem que saber que nós não estamos com nada, irmãos. Que a gente precisa de Deus. Que a gente precisa de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus, da força que vem de Deus, senão será inútil, como diz o texto. Mas existem famílias vivendo a ilusão. Elas acham que podem. Nós não podemos. Não podemos. O texto que o pastor Heber leu, o profeta diz, agindo eu, quem impedirá? É eu que posso. Então não viva na ilusão. Segundo, existem famílias que acham que podem viver sem a ação divina, sem clamar a Deus, sem entregar tudo para Ele. Os planos são próprios para essas famílias. Elas pensam, elas elaboram, elas não colocam para Deus, elas não perguntam para Deus, elas querem viver sem a intervenção do Altíssimo. A Bíblia nos ensina que isso é impossível.
e as pessoas vão sofrer. Terceiro, existem famílias criando meios artificiais de contentamento, de felicidade, de alegria, quando a gente sabe que Jesus é tudo, que Deus é tudo, Ele é a nossa alegria, a alegria da sua casa. Nós que amamos a Deus, nós não podemos pensar como uma família comum. Nós somos famílias de Deus, nós sabemos que com Jesus nós já encontramos tudo, não falta nada. Você pode ter tudo na sua casa, mas se você não tem Jesus ali reinando, falando, coordenando, você não tem nada. Vai ser inútil trabalhar nessa construção, são meios artificiais. Nós vemos tantas famílias entrando e cometendo esse erro, criando meios artificiais de contentamento. É claro que Deus quer que você prospere, que você seja abençoado, que você conquiste os seus objetivos aqui na vida. Mas você precisa saber que a alegria, o contentamento que vem do alto, ele é incomparável. Nada se compara a isso. Por isso eu tenho que atentar para esse detalhe. Eu preciso ser amigo de Deus e eu preciso deixar Deus realizar o trabalho, porque eu estou querendo que a minha família seja bem construída. Então, guarde também essa frase. Deixar Deus realizar o trabalho é o antídoto contra a autossuficiência. Talvez nós tenhamos muitas pessoas aqui que precisam se render. Elas precisam dizer, eu não posso, eu não sei tudo, eu não consigo resolver esse problema. E aí vai entregar para Deus, vai deixar Deus realizar o trabalho. Quanta coisa Deus precisa realizar em nossas casas, em nossas famílias. Se a gente não deixar, se a gente não se render, como é que vai ser? Então você deixa Deus realizar o trabalho, esse é o remédio que vai tirar essa percepção, essa ideia de autossuficiência que muitas pessoas têm. Elas podem, elas fazem, e não é assim, não é assim. Eu preciso deixar Deus realizar o trabalho. Muitas famílias estão se desmoronando porque não deixam Deus realizar o trabalho. Não basta que você participe desse mês da família, que você ouça essa mensagem, outras mensagens, e você não se renda, não permita Deus realizar o trabalho. Nós precisamos deixar que Deus realize o trabalho. Amém? Terceiro conselho, atente para as diretrizes dadas por Deus. Isso é sabedoria. Então, ser amigo de Deus é intimidade, deixar Deus fazer o trabalho é entrega, e atentar para as diretrizes dadas por Deus é sabedoria. Meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e que ela se cumpre a cada dia, mas a gente estranha muitas vezes o comportamento de tantas pessoas, até aquelas que dizem que amam a Deus, porque elas não levam a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus levada a sério é bênção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é lâmpada, é martelo, palavra de Deus. É inspirada por Deus para corrigir, para ensinar. A palavra de Deus faz diferença. Então, se você quer construir essa família, você precisa atentar para as orientações que nós podemos encontrar nela. Isso é uma atitude de sabedoria. Você já se rendeu, você sabe como que você vai agir. Jesus, no seu ministério, ele ensinou uma coisa muito interessante. Em João 15:14, ele diz assim, olha só que interessante, e a palavra de Deus, leia que faz bem. Diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então ele não disse, vocês serão meus amigos se vierem aqui cumprir um ritual semanal e ir embora para casa. Não. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Esse texto poderia estar lá no primeiro ponto, eu sei, mas eu quis deixar ele aqui, porque nós estamos falando de famílias amigas de Deus. E nós estamos falando de diretrizes dadas por Deus. E Jesus está dizendo, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quer dizer, as instruções que eu estou dando a vocês. Isso mostra o seu grau de obediência a Deus e a palavra de Deus. Nós precisamos sair daquela vida religiosa e entendermos que o que faz diferença em nossa casa são os princípios da palavra revelada de Deus. Agora, quais são, meus irmãos, as vantagens das famílias que atentam às diretrizes dadas por Deus? Primeira vantagem, elas tomam decisões acertadas. Nós não sabemos de tudo. Eu não sei de tudo, não sei você, eu não sei de tudo.
né? Eu careço de Deus. Então, mas como a gente ouve a palavra de Deus, a direção, as diretrizes, as verdades bíblicas, eu posso tomar decisão mais acertada. Eu corro menos risco de errar. Eu ainda vou errar, mas eu corro menos risco de errar, porque eu estou na direção divina, isso é bom. Então, se você valoriza isso, a primeira vantagem é tomar decisões acertadas. Nós tomamos decisões todos os dias. Tem decisão que é fácil. As pessoas decidiram hoje, eu vou almoçar aqui na igreja com os adolescentes ou vou para casa? Vou fazer a minha esposa cozinhar. A esposa diz assim, eu vou pedir meu marido pagar o almoço ou me levar para o restaurante. Amém, irmãos? Gostaram, né? Essa decisão é fácil. É fácil. Agora, tem decisão ou decisões são mais difíceis. Eu vou casar agora, essa pessoa que eu vou casar é de Deus para mim? É esse o trabalho? É esse curso que eu preciso fazer? Eu vou morar onde? Então, tem decisões mais profundas, mais complicadas. Eu preciso da direção divina para tomar a decisão, para não cair do cavalo. Eu tenho que entender que Deus vai dirigir a minha vida. Por isso que é uma vantagem quando você está atento às diretrizes dadas por Deus. O livro de Provérbios diz assim, olha só lá, Provérbios 2, 4 a 6. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, tem muita gente buscando tanta coisa que não tem valor algum e não busca a sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui. Se você procurar a sabedoria como alguém que procura a prata, o tesouro escondido, pensa naquela cena, o cara pega um barco e vai para o mar, vai procurar o que é mais valioso ali, ou numa ilha, ele procura e vai, ele luta. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha só, da boca de Deus que procede o conhecimento e o discernimento. Você precisa de conhecimento e discernimento? Precisa? Amém? Então todos nós precisamos, é da boca de Deus que vem, e às vezes a gente está buscando na boca de outras pessoas, até conselhos errados e malignos, inconvenientes, carnais. Eu preciso ouvir a palavra de Deus para tomar decisões acertadas. Então você pode perguntar a si mesmo, né? Essa decisão está em harmonia com a palavra de Deus? Isso é sabedoria. Você faz essa pergunta. Essa decisão que eu vou tomar me fará amar mais a Deus? Porque eu tenho visto ao longo do meu ministério pessoas tomando decisão que as fazem amar menos a Deus. Eu não quero nada que me faça amar menos a Deus. Eu quero amar mais a Deus. E não é progresso se você conquista e ama menos a Deus. Se você conquista e perde a família. Se você conquista e perde a esposa. Se conquista e perde o marido. Você conquista, perde a confiança e o amor dos filhos. Não adianta. Então a decisão me fará amar mais a Deus. Essa decisão me fará amar mais meu marido, minha esposa. Essa decisão vai equilibrar mais a minha vida conjugal. Vai jogar para cima, vai ser uma bênção. Quando nós estamos num processo de construção de vida com Deus, de vida familiar. Essa decisão me aproximará mais de Deus. Se não for, eu não devo tomar essa decisão. Então Deus vai te orientar. Isso é sabedoria. Tiago 3, que é um livro muito prático e ético, mostra valores importantes, ainda diz, mas a sabedoria que vem do alto, então não é terrena, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, se eu ouço a palavra de Deus, as diretrizes, eu tomo as decisões acertadas. Corro o risco de errar, mas eu estou tentando ouvir a voz de Deus, porque há fragilidade em mim e em você, mas Deus vai guiar, Deus vai cuidar da sua vida. Então, você tem que buscar viver debaixo da sabedoria divina, para não se precipitar. Segunda vantagem, essas famílias desfrutam também de um ambiente abençoador.
Eu volto a dizer, o ambiente abençoador da família não é um ambiente perfeito, onde as pessoas não erram, não é isso. Mas é um clima abençoado, de paz, é uma atmosfera melhor. Não é o que nós falamos no começo, uma guerra total. É um padrão que entra na nossa casa, um padrão de Deus. O Espírito Santo está ali, a palavra de Deus está ali. Não vai ser uma família marcada pela confusão, pela guerra, pelo medo, pela mentira, pela desonestidade, pela gritaria sem fim, pela influência maligna. Essas famílias não podem ser consideradas famílias abençoadas. Deus tem um propósito de abençoar a sua família, para ser uma família abençoada. Então essa é uma vantagem também, eu posso desfrutar de um ambiente abençoado. O Evangelho de Jesus proporciona isso, e nós podemos ser abençoados em nossa casa, Terceira vantagem, é importante perceber, essas famílias que ouvem as diretrizes dadas por Deus, elas quebram um processo de desordem. A única coisa que pode quebrar tudo que não é de Deus, que pode neutralizar as forças do inimigo, que pode te ajudar a vencer e a construir uma família, é a presença de Deus e a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ela vai quebrar esse processo de desordem. Algumas famílias vão vivendo de uma desordem para outra, de uma confusão para outra, e é uma coisa terrível. Mas as famílias que estão sendo construídas em Deus, elas estão num outro processo, é outro caminho, é um caminho de restauração. Talvez algumas pessoas estão me ouvindo, e talvez ninguém saiba disso, e elas estão dizendo, a minha família está assim, numa desordem total. A boa notícia que eu tenho para você é que o nosso Deus que nós estamos celebrando aqui, Ele pode mudar isso. Ele pode mudar esse quadro, Ele pode trazer paz para a sua casa. Essa não é uma promessa falsa. Mais do que um carro novo, Deus quer trazer paz para você. Mais do que uma casa nova, Deus quer trazer paz para você. Algumas pessoas se vangloriam de tantas coisas, mas não há paz naquela casa, é uma desordem, é confusão. Mas se você está aqui, a sua casa está sofrendo assim, para mudar esse processo, basta que você ouça a palavra do Senhor, a palavra que restaura, a palavra que muda, a palavra que traz a promessa de vitória. Então, atenção, atentar para as diretrizes dadas por Deus é o remédio, é o antídoto contra o engano. Porque quando as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, elas caem no engano. É sempre um engano. Em todo o tempo as pessoas foram enganadas quando deixaram o altar de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus e tentaram construir as suas vidas e as suas famílias na própria força. Não dá certo. Não dá certo. Nós já sabemos que não dá certo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, que vai trazer a vitória para a minha casa. Amém? Então, nós estamos pensando na construção e falamos sobre 3 conselhos. Primeiro conselho, seja amigo de Deus. Que é bonito a gente ouvir a palavra do Senhor aqui, no texto de Isaías que nós lemos, não é? Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Você é amigo de Deus? Vou repetir a canção, não existe nada melhor. Jesus disse, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15,14. Deus disse, Abraão, meu amigo. Foi chamado amigo de Deus, Tiago 2,23. E quem é chamado amigo de Deus tem algumas qualidades, sim. Estreitou o relacionamento com Deus e pode viver uma vida abençoada. Então, primeiro conselho para essa construção, seja amigo de Deus. Não seja um religioso. Não seja um batista, um membro da primeira igreja batista seropédica, isso não vai resolver para você. Seja amigo de Deus. E veja o que é ser um amigo de Deus. Perceba o que está faltando para você viver nessa relação com Deus. Segundo, deixe Deus realizar o trabalho. Deus pode realizar o trabalho, Ele tem as condições para realizar, Ele tem o poder para realizar, nós não podemos tudo, Deus pode. Então vamos deixar nas mãos de Deus. Pastor, está difícil, botar nas mãos de Deus. Confie em Deus. A canção que o Tiago cantou aqui no final apareceu, nós vamos chegar lá ainda no capítulo 33 de Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então é promessa de Deus, eu posso clamar
para tomar a decisão certa, Deus vai falar, vai dar direção. Isso é verdade. Isso não é religiosidade. Nós precisamos entender essa vida de Deus, essa ação de Deus. A relação com Deus é a relação de vida. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. É outro nível. Então eu preciso deixar Deus realizar o trabalho. Há muita gente teimando, não quero, não vou deixar. É um problema, é uma decisão, vou me render. Eu vou deixar Deus, vou entregar tudo para Deus. Vou deixar Ele fazer. Eu me rendo. Talvez você precise tomar essa decisão hoje. Terceiro, você precisa atentar para as diretrizes que são dadas. Deus nos fala pela sua palavra, está nos falando hoje, qual o próximo passo? O que eu vou fazer depois do que eu estou ouvindo? O que eu vou fazer depois que eu estou ouvindo? O que eu vou fazer depois vai afetar a minha vida. Então eu posso escolher agir debaixo da direção de Deus, sabedoria ou não, continuar teimando. Nós percebemos que se nós tomamos as decisões, se tomamos as decisões debaixo da diretriz dada por Deus, da palavra de Deus, eu tenho as vantagens. Vou saber tomar a decisão certa, vai ser interrompido um processo que não está sendo ok, não está sendo bom, e Deus vai agir, vai me abençoar. Por isso, a minha oração nessa noite é que você construa uma família bonita, uma família abençoada, não uma família perfeita, mas nós podemos ser famílias abençoadas. E as famílias que estão colocando tudo aos pés do Senhor são famílias abençoadas. Que Deus abençoe o seu coração e que você pense nessa construção, que é uma construção linda, quando você deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos enquanto o ministério vai se posicionar aqui à frente. Vamos pensar. A nossa família. Nós já cantamos uma canção aqui que diz que a família é bênção do Senhor. Como disse alguém, a família é a ideia de Deus. Só Deus podia pensar na família e Ele elaborou a família. E a família é bênção do Senhor. A família passa lutas? Passa, mas ela é a bênção do Senhor. A família tem provações? Tem, mas ela pode contar com a mão do Senhor. A família chega em momentos que ela não sabe de tudo, e tantas vezes nós não sabemos de tudo, mas nós clamamos a Deus para Ele mostrar a direção que a gente precisa, porque nós não sabemos de tudo. Precisamos ir para a presença de Deus para Ele falar o nosso coração. Então, ore a Deus pela sua casa, pela sua família, você, meu irmão, minha irmã. Ore pela sua família, você que veio aqui na igreja, nessa noite, nesse culto. Deus pode abençoar o seu coração, como nós falamos, interromper esse processo, que não é um processo que revela saúde, mas muitas vezes que revela doença em vários níveis, no corpo, na alma, nas emoções, e que Deus quer mudar, quer tratar. Se você está aqui nessa noite, e percebeu que Deus, entregando tudo para Deus, pode mudar, e você entendeu a palavra dEle, e você entendeu o Evangelho de Jesus, você entendeu que Ele pode trazer vida para a sua casa e mudar o seu contexto, você ainda não colocou tudo nas mãos de Deus, você quer entregar para Deus a sua vida, a sua casa. Eu falei no meio desse sermão que de repente tudo começa com uma atitude de obediência na direção de Deus. Pode ser uma pessoa, você pode ter 10 pessoas em sua casa, o trabalho de Deus começou em você, e pode começar em você, e abençoar a sua casa. Alguém que quer tomar essa atitude, entregar para Deus a sua vida, você ainda não pertence a Cristo, você não se sente uma pessoa liberta em Deus, a vida de Deus ainda não está em você, mas você ouviu hoje a palavra, a mensagem, que há condição de Deus mudar a sua vida, e você quer entregar tudo, começando de você está dizendo, eu entrego a minha vida a Deus, eu reconheço os meus erros, a minha incapacidade, a minha insuficiência, eu entrego a minha vida. Erga sua mão aí abaixo, lá em cima, aqui embaixo, alguém que quer entregar a sua vida a Deus, começar esse processo de Deus, através de você, lá em cima, aqui embaixo, alguém? Levante a sua mão assim abaixo. Eu quero entregar a minha vida, pastor, a Deus. Eu quero que Deus conduza tudo. Se você estiver afastado, você pode também dizer, eu estou querendo voltar ao meu compromisso inicial, porque estou sofrendo com esse afastamento, mas eu quero retomar a minha caminhada, e para que minha família também seja abençoada. Levante a sua mão. Alguém?
Nós vamos cantar a canção que os irmãos prepararam. Nós vamos ficar em pé. Fique em pé e ainda ligado com Deus, não saia. Nós estamos caminhando para o final. Nós vamos cantar a canção, pensando em tudo que recebemos de Deus hoje, pensando na família, pensando na ação divina em nosso coração. Vamos cantar.